Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês o texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto comigo. E depois da leitura, não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Marcos 4, 35 a 41. Está escrito o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema: não desanime, Jesus está no controle. Eu quero fazer aqui 4 declarações à guisa de introdução. E a primeira declaração é esta: as tempestades existem e elas são inevitáveis. Elas chegam para todos, para ricos, para pobres, para crentes, para descrentes, para doutores, para analfabetos, para governantes e governados, para empresários e empregados. Nenhum de nós, irmãos, está blindado numa estufa, imunes aos problemas da vida. Não é verdade que se você é um crente, você nunca vai ter problema. Nós passamos por tempestades. Essa pandemia é uma prova disso. Atingiu a todos nós. Pessoas a quem amamos, melhores do que nós, foram ceifadas. Sabe por quê? Porque as tempestades são inevitáveis. Segunda verdade que eu quero declarar a título de introdução é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam subitamente, sem aviso prévio. E muitas vezes nos colhem não só de surpresa, mas põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é uma situação que você nunca imaginou passar, mas está passando. Os problemas chegam nas horas menos esperadas. E eu queria ilustrar isso com este local. Vocês sabem que este chamado Mar da Galileia, também a Bíblia chama de Lago de Genezaré, não é um mar. É um lago. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura e é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel, bem próximo dali, fica o monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, coberto de gelo, via de regra o ano inteiro. E ali acontece um fenômeno. De vez em quando, os ventos gelados descem do Monte Hermon
e, encurralados pelas montanhas, batem na superfície desse lago. E às vezes, meio-dia, só a pino, começa subitamente uma tempestade de vento. Muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Quando eles embarcam, está tudo tranquilo. No meio da jornada, a tempestade chega. Às vezes é assim na vida. Está tudo bem. Você acorda de manhã, está tudo bem. E de repente, durante o dia, um fato acontece que transtorna a vida, que transtorna a família. Porque as tempestades são imprevisíveis. Você não sabe o dia que ela vai chegar. Mas em terceiro lugar, a guisa de introdução, as tempestades são também inadministráveis, tantas vezes. Alguns daqueles discípulos que estavam no barco com Jesus eram pescadores, nasceram ao redor daquele lago, cresceram ao redor daquele lago, trabalharam a vida inteira naquele lago, já tinham certamente enfrentado algumas adversidades e vencido. E certamente eles devem ter pensado assim, porque Jesus foi dormir, vamos deixar o mestre descansar. Isso é com a gente tem experiência, a gente tem conhecimento, a gente resolve. Mas não resolveram. Aquilo que era doméstico fica estranho, aquilo que era comum vira um monstro. E na vida é assim. Quantas vezes, pastor, eu já tenho escutado a seguinte frase: pastor, o homem com quem me casei hoje é outra pessoa. Eu não conheço mais meu marido. Não é mais aquela pessoa amável, carinhosa. Quantas vezes as tempestades são estranhas para nós. O nosso barco não segue mais a nossa direção. Somos como um navio que transportava Paulo para Roma, açoitado de um lado para o outro. Você larga o leme porque o navio não segue mais a direção que você quer dar. Às vezes na vida é assim. As crises chegam e muitas vezes elas são inadministráveis. Mas em quarto e último lugar, para fechar a introdução, eu quero dizer para você que as tempestades são pedagógicas. Bendito seja Deus. Irmãos, nós cremos uma verdade consoladora, é que Deus é soberano. E como você cantou, filha, agora há pouco, os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós não cremos em azar, nós não cremos em sorte, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em acaso, nós não cremos em misticismo. Nós cremos que nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. A sua vida não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida e empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se você está passando por uma luta, por uma prova, por um vale, é porque Deus tem um propósito nisso. Ele está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Bom, dito isto, agora vamos olhar o texto, porque isso era uma preparação para examinar o texto. Se vocês perceberam o contexto, Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já pregou, deu aulas, deu palestras o dia todo, no final do dia, via de regra, você está exausto. Então, Jesus entra no barco com os discípulos e disse assim para eles: passemos para outra margem. E foi lá para trás, pegou o travesseiro, deitou e dormiu, porque ele era verdadeiramente um homem, ele estava exausto. E no meio da jornada, a tempestade chega. E os discípulos tentam resolver o problema e não conseguem. Quando eles estavam já com todos os seus esforços esgotados,
e vendo a carranca da morte, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende o mar. Há uma grande bonança. E agora é Jesus quem pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de um profundo temor, de reverência, não de pânico mais, mas de reverência, perguntam uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês notaram comigo, toda esta narrativa está regida por 3 perguntas. No verso 38 é a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? No verso 40 é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos, no verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se as 3 perguntas regem o texto, é sobre elas que eu quero conversar com vocês. Então vejamos a primeira pergunta: Mestre, não te importas que pereçamos? Esta é a minha pergunta. Esta é a sua pergunta. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tempestade, na hora em que as circunstâncias fogem do nosso controle, que as rédeas escapam das nossas mãos, que o nosso barco não obedece mais o nosso comando. É quando você se sente impotente, frágil. É quando as circunstâncias conspiram contra você. É quando o mar se revolta. É quando o seu barco parece que vai afundar. E o naufrágio parece inevitável. E a morte mostra a sua carranca. E você não tem mais o que fazer. Notem que a pergunta não é só uma pergunta, é uma censura a Jesus. Não te importas? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estás vendo o que estamos passando? A grande pergunta que precisamos fazer é esta: por que eles estão fazendo esta pergunta com um tom de censura? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Em primeiro lugar, eles estão com muita dificuldade de conciliar a obediência a uma ordem expressa de Jesus com a tempestade. O que Jesus diz para eles? Passemos para outra margem. E na medida em que obedecem, enfrentam a tempestade. Na nossa cabeça, funciona assim: se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo. Se Jesus está no barco, vai dar tudo certo. É fácil eu entender a tempestade que Deus mandou atrás do Jonas, do profeta Jonas. Ele estava numa rota de desobediência, numa rota de fuga, e Deus mandou a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta para o caminho da obediência. Notinha de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não é para destruir você, é para trazer você de volta. Agora, como entender que eu estou andando com Deus, fazendo a vontade de Deus e enfrentando uma tempestade? Isso não estava bem resolvido na cabeça deles, e nem na sua, e nem na minha às vezes.
Mas tinha uma segunda coisa que não estava bem resolvida na cabeça deles. Como é que eles podiam conciliar a pressa, a urgência deles com a aparente demora de Jesus? Porque o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E, irmãos, quem está enfrentando uma tempestade tem pressa. Tem hora que um minuto parece uma eternidade. Tem hora que a demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Pense comigo em Marta. Eu acho que o maior drama da Marta não foi nem a enfermidade do Lázaro. Foi o fato dela ter anunciado, comunicado para Jesus: está enfermo aquele quem amas. E aguardar Jesus chegar. E olhar na curva da estrada. E as pessoas cobrando dela: e cadê Jesus? Não, ele virá. Ele não deixa a gente na mão, não. Ele não vai deixar a gente na mão, não. Ele é amigo nosso. Ele vai chegar. E o Lázaro piorando. E de repente alguém chegou: Marta, o Lázaro acabou de morrer. E o seu Jesus não chegou. Ela ficou engasgada com isso. Quando Jesus chegou na aldeia, antes de falar shalom para Jesus, bom dia, na nossa linguagem, ela foi logo expondo a sua mágoa. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, tu chegaste atrasado. Eles estão angustiados, e você e eu também. Mas eu quero lhe dizer que se Jesus dá uma ordem para nós, e nós na rota da obediência enfrentamos tempestades, não é porque ele perdeu o controle, é porque nós aprendemos na tempestade. O caminho dele às vezes é na tempestade. E a tempestade não vem para nos destruir, a tempestade vem para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Ele não chega atrasado, porque o tempo de Deus não é o nosso. A Marta não entendeu isso. Quando Jesus chegou, ela disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus diz: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo hoje, eu ajo agora. Eu não perdi o controle. Meu relógio está certo. O Kairos de Deus não é o nosso Cronos. O tempo de Deus não é o nosso. Bom, mas diz a Bíblia que Jesus então se desperta e repreende o vento, e repreende o mar, diz: acalma, emudece. Então quer dizer para você que o vento tem voz, tem ouvidos, e o mar escuta a voz do Criador. E como a fera selvagem, recua e se encolhe. O que eu acho incrível é que numa outra experiência da tempestade do mar, Jesus mudou a metodologia. Aqui, primeiro ele acalma o mar e o vento, para depois acalmar os discípulos. Na segunda tempestade, Jesus não está dentro do barco. Jesus caminha sobre o mar. E lá, na segunda vez, primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar o mar. Por que Jesus mudou de metodologia? É que ele sabe que às vezes o nosso maior problema é a circunstância. Mas ele sabe também quando o nosso maior problema não é a circunstância, é a tempestade que está dentro de nós. E ele sabe discernir quando a tempestade está dentro de nós e quando a tempestade está fora de nós. E ele está aqui nesta noite, capaz de acalmar a tempestade de fora e a tempestade de dentro.
E é Jesus quem diz agora: por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora, pense comigo. Se você e eu estivéssemos lá, qual seria a nossa postura? Na mesma circunstância. Um barco frágil, de noite. As ondas jogando golfadas d'água dentro do barco. E o barco quase na pique, enchendo-se d'água. Você estaria com medo ou não? Ô, gente, eu só fiz um cruzeiro em navio grande na vida. Já fiz vários cruzeiros pequenos, mas grande só fiz um. Saiu de Santos e foi para o interior do Rio, nas praias do Rio. E eu prometi para mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Ondas de 5 metros. Foi um congresso a bordo. Ô, gente, desculpe da expressão, mas todo mundo do navio vomitou. É uma coisa horrorosa. Quando saiu, não andou 15 minutos, eu sabia que eram 8 horas. Todo mundo nauseado. Eu fiz uma oração, falei: Deus, ou eu durmo ou eu morro. É desse jeito. Agora, por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Para ajudar na resposta e para melhorar a compreensão, eu vou usar um recurso mnemônico. Mnemônico significa que ajuda na memória, na memorização. Então eles tinham 4 motivos para não ter medo e sim ter fé. E os 4 motivos começando com a letra P, para ajudar você. Por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa de Jesus, versículo 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então vou lhe dizer uma frase que, se você memorizar para mim, já me dou por satisfeito nessa noite. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas elas, como já cantamos aqui, nós temos o sim e o amém. Sabe por que você e eu ficamos com medo? Porque a gente duvida que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Segunda razão por que eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do universo. A criatura não é maior que o Criador. A criatura não ameaça o Criador. Aquele barco jamais poderia afundar com Jesus, porque Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ô, gente, nós não vencemos o medo porque somos fortes. Somos fracos, mas muito fracos. Mas nós temos o poderoso Deus como nosso refúgio. E Ele está conosco. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Quando Davi, no Salmo 23, tratou da vitória sobre o medo, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não é porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu sou estratégico, não. É porque tu estás comigo. Ele nunca vai abandonar você. Ele é como sombra à sua direita. Você pode não senti-lo, você pode não vê-lo, mas Ele está com você. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da
promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Jesus sabia que a tempestade viria? Sim. E se sabia, por que dormiu? Bom, dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que tudo está sob controle, mesmo na tempestade. Jesus nunca prometeu para você e para mim que nós não teríamos tempestades. No mundo tereis aflições. Mas entenda uma coisa: você pode não estar no controle, eu posso não estar no controle, mas Ele continua no controle. O nosso Deus está no trono. O Cordeiro de Deus tem o livro da história em suas mãos. Ele quem dirige tudo. Então você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quarto, por que Jesus ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente coloca esse texto num contexto em que tudo parece mostrar o poder de Jesus. Aqui, ele tem poder sobre as forças da natureza. Eu quero dizer para você que Jesus, que criou tudo, tem controle de tudo. Logo em seguida, capítulo 5, Jesus desembarca do outro lado. Tem um despenhadeiro, são as montanhas de Golã. Era a região da Decápolis. Decápolis é uma palavra grega de 10 cidades. 10 cidades gentílicas. Era um despenhadeiro. Era de noite. Era um cemitério. E tudo que você não espera ver de noite num cemitério é gente viva. E tinha um homem vivo, nu, gritando, furioso, ferindo-se com pedras, violento, tomado por 6.000 demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, flecheiros, cavalaria. Era a maior máquina de guerra do Império Romano. Era a mais temida máquina de guerra do Império. E Jesus propositadamente faz essa viagem para lá, para libertar um homem e fazer dele um missionário para sua família. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza e tem poder sobre os demônios. Quando Jesus retorna para outra margem, para o lado de cá, onde ele morava em Cafarnaum, uma multidão aguarda. E tem uma mulher que sofre há 12 anos de uma hemorragia. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos e não tinha resolvido o problema. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela furtivamente, porque ela estava impura, se as pessoas soubessem, não permitiriam que ela ficasse no meio da multidão. Tudo que ela tocava ficava impuro. Cerimonialmente ela estava impura. E ela furtivamente toca na orla das vestes de Jesus. Imediatamente a hemorragia é estancada e ela fica curada. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas no meio dessa multidão tem um pai aflito, chefe da sinagoga, Jairo, cuja filhinha única de 12 anos está à beira da morte.
Enquanto Jesus caminha para sua casa, acontece esse fato da mulher hemorrágica, e Jesus para atender aquela mulher. E o Jairo fica muito aflito. Até que chega um emissário da casa de Jairo e diz para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filhinha acabou de morrer. E eu imagino o mundo desabando sobre a cabeça do Jairo. Ô gente, não é natural o pai enterrar filho, não é natural. E Jesus olha para ele e disse: Jairo, não tenha medo, crê somente. E Jesus vai com Jairo para a casa dele, entra no quarto, bota a mão na menina morta e diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. E a morte gelada tira as garras da menina e ela ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder sobre a morte. Na verdade, ele tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso ele dá uma ordem para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quando está tudo calmo, e eu fico imaginando a cena daquele barco balançando de leve, com um berço que está ninando uma criança, e eles estão todos molhados, olhando uns para os outros, cheios de admiração. Eles que já conheciam Jesus, eles que já eram discípulos de Jesus, eles que já tinham visto tantos milagres de Jesus, estão pasmos, admirados, e perguntam uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. Hoje nós poderíamos responder essa pergunta dizendo assim: este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes que o mundo fosse criado, tinha plena comunhão na realidade intratrinitariana. Quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e as invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a exata expressão do ser de Deus. Este é o resplendor da glória. Este é aquele em quem habita plenamente toda a plenitude da divindade. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, salvou os primogênitos hebreus da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquela coluna de nuvem que seguiu o povo durante o dia, e aquela coluna de fogo que seguiu o povo durante a noite. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha. Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo isso era sombra da realidade que veio nele. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz.
Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Este é o filho que nasceu de uma virgem, cujo governo está sobre os seus ombros. Este é o Messias prometido. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou. Este é o pão da vida. Este é a luz do mundo. Este é a porta das ovelhas. Este é o bom pastor. Este é a ressurreição e a vida. Este é o caminho, a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Filho de Deus, este é o Salvador, este é o Messias, este é o Senhor, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o edificador da igreja, este é o dono da igreja, este é o cabeça da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Ora, este é aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do seu povo. Este é aquele que suou sangue no Getsemane. Este é aquele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, que devia cair sobre a nossa cabeça. Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que carregou a cruz pesada, aquele lenho maldito, pelas apinhadas e estreitas ruas de Jerusalém, debaixo de vaias e apupos de uma multidão sangue sedenta. Quem é este? Este é aquele que foi estendido naquele leito vertical da morte, entre a terra e os céus. Este é aquele que transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, derramou o Espírito Santo sobre a igreja e está sentado no trono, de onde dirige o universo, as nações e a sua igreja. Quem é este? Este é aquele que é o nosso grande sumo sacerdote, o advogado justo que vive para interceder por nós, por isso podemos ser salvos totalmente. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança, este é a nossa recompensa, este é o noivo da igreja que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai assentar no trono e julgar as nações. Quem é este? Este é aquele que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem é este? Este é o nosso amado, o noivo, o eterno Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor, que vai chamar a sua noiva e vai entrar com ela para as bodas do Cordeiro e vai dizer para você e para mim: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é aquele com quem nós vamos reinar para sempre e sempre e sempre. Este é a razão da nossa vida. Este é aquele que diz para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé.
porque tudo está sob controle. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.